passar a palavra imediatamente ao Jorge para fazer uma abertura, e em seguida... Isso, fazer uma apresentação aqui pela associação que solicitou a realização da audiência. Em seguida, passamos aos representantes do governo. Ok, Jorge? Boa noite a todos e a todas. Essa audiência pública de extrema importância para que a gente esclareça algumas coisas. É fundamental a participação popular, porque são os que utilizam mais os nossos serviços. FANIT, deveria estar aqui a mesa também compondo esse debate, essa explanação, mas é muito bom ter aqui a Coordenação de Saúde Bucal, que certamente vai trazer para a gente aqui alguns esclarecimentos pertinentes ao tema. A odontologia, nessa pandemia, foi um dos setores que mais sofreu em queda de produção. Nós trabalhamos diretamente no foco da doença, no trato respiratório, as vias aéreas ali superiores. Então, o dentista está extremamente exposto a essa doença que assolou o mundo. E não diferente de outras áreas da saúde, nós também temos uma preocupação enorme com o nosso paciente. Além da contaminação direta do próprio profissional, os pacientes ficam expostos a esse tipo de contaminação, muitas das vezes cruzada na própria cadeira. Então, durante o nosso bate-papo aqui, durante a nossa explanação, a gente vai poder esclarecer com melhores detalhes as nossas reivindicações enquanto Associação dos Servidores da Saúde. Hoje eu represento aqui a Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, sou base da associação, já fui diretor, e o Sindesprev Regional Niterói, onde nós temos a presença, deve entrar daqui a pouco, o companheiro Tão, a companheira Maria Ivone e o companheiro Charlie. Tanto a associação quanto o Sindesprev estão constantemente na busca por melhoria na qualidade dos trabalhos apresentados na rede. E também é uma função prioritária dessas entidades a defesa integral dos seus trabalhadores, segurança, salários dignos, instalações em condições de trabalho. Então, durante nossa conversa aqui, a gente vai poder tecer mais comentários especificamente da atuação do dentista na rede do município de Niterói. A gente tem aqui a presença do Rafael Gomes, que é membro do Conselho Municipal de Saúde, é também delegado do Conselho Regional de Odontologia em Niterói, e vai trazer uma grande contribuição para nós aqui. Temos um outro delegado que está no virtual, que é o José Muniz, por problemas profissionais. Ele só vai poder participar do virtual, mas vai dar uma colaboração muito grande. É importante que as entidades fiscalizadoras da profissão estejam atentas ao que ocorre na nossa rede básica de saúde. Então, é muito importante a presença do nosso Conselho Regional aqui. Saudamos aqui a presença do Rafael na mesa física e do José Muniz no virtual. Eu gostaria de passar já para o Rafael para a gente fazer essa audiência pública bem dinâmica, abrindo espaço para que as pessoas que estão nos acompanhando possam fazer perguntas e a gente esclarecer algumas dúvidas e sair daqui com algumas respostas e propostas para serem encaminhadas tanto para a Secretaria quanto para os demais órgãos competentes. Rafael. Boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer a oportunidade, do dia de hoje, 25 de outubro, dia do cirurgião dentista, estar aqui nessa casa, debatendo saúde bucal no meu município que eu vivo, onde eu me formei, onde eu tenho a minha família. Quero saudar aqui a todos os presentes, ao vereador o Paulo, a nossa mesa e ao meu presidente, Altair de Andrade, que deveria estar aqui hoje e não pôde em função de compromisso do Dia do Dentista, na Câmara Municipal de Vereadores lá do Rio de Janeiro. Agradecer a confiança de estar como delegado hoje do nosso conselho aqui na Delegacia de Niterói, junto com o meu amigo
Zé Muniz, que está em Florianópolis, mas vai participar aí de forma virtual. O Muniz é ligado a uma das academias de odontologia, né? Em Niterói a gente tem um cenário muito favorável ao odonto, porque temos 3 universidades com curso de odontologia, uma pública, que é a UF, a Anhanguera e a Universo, estruturas muito boas, né? A odontologia, ela vem aí nos últimos anos tendo um crescimento exponencial, tanto de qualidade como inserção no serviço público, né? Eu acho que o cirurgião dentista tem se reestruturado, se reinventado, se adaptado a essa nova situação dentro da atenção primária, principalmente, né? Não só como o ambulatório, o consultório, mas como promotor de saúde, né? Trabalhando com educação e saúde, trabalhando com monitoramento, trabalhando dentro do princípio da integralidade, com a responsabilização total dentro do território. Nós temos aí, acho que hoje, 28 equipes de saúde bucal dentro do PMF. Eu tive a oportunidade, a honra de ter trabalhado 3 anos no Programa Médico de Família, pedi demissão em dezembro passado, e é onde hoje eu acho que é o carro-chefe da odontologia do município, né? E nesses anos, desde o Brasil Sorridente, em 2003, a odontologia tem se firmado nesse compromisso, nessa mudança de paradigma, de ensinar, né, e aprender também, né, com a população, de que a gente precisa cuidar da saúde e manter uma rotina de cuidado, de prevenção, e não só buscar o auxílio da saúde quando a gente já está com a doença instalada, né, e cada vez mais a odontologia tem se mostrado presente. Foi uma mão de obra muito importante durante a pandemia, né, mas infelizmente o que eu tenho a dizer é que a cidade de Niterói, com toda a riqueza, com todo o recurso, né, e a nossa cidade querida não tem acompanhado nesses últimos anos essa evolução, né? O título da audiência pública aqui são os desafios e os problemas durante a Covid-19, mas a gente já tinha problemas há muitos anos e tem problemas muito sérios e alguns até muito simples de resolver, com uma gestão, né, eficiente, comprometida, e infelizmente, né, não é um cenário macro, né, da odontologia em crescimento, em expansão, num aprimoramento técnico maravilhoso. Não é o cenário que reflete a nossa cidade, infelizmente. E é isso que a gente vai tentar tratar aqui hoje. Não é um momento, né, de críticas vazias, não é um momento de construção coletiva, né? Eu hoje estou no Conselho Municipal de Saúde também como representante do CRO, e lá a gente tem tentado abrir pautas, né, para poder tentar tirar aí alguns nós que a gente tem do sistema, que começa lá na atenção primária, já um pouco segmentado, num PMF bem estruturado e uma rede tradicional, né, vamos dizer assim, um pouco negligenciada e difícil, uma atenção secundária muito ruim para a população. A gente tem problemáticas, né, absurdas, assim, que eu posso dar exemplos, até acho que eu vou atropelar um pouquinho, né, o companheiro Jorge, mas já vou adiantar algumas coisas. Eu pedi demissão em dezembro passado, né, mas assim, alguns pequenos exemplos eu vou deixar de problemática para a gente pensar o que é a saúde bucal hoje no município, né? O PMF, ele é dirigido às áreas de vulnerabilidade social da nossa cidade, né? Ele não tem uma atenção universal como deveria, né? E aí tem uma abrangência, uma cobertura muito boa nessas áreas de vulnerabilidade, mas a gente tem lacunas assistenciais com o restante da população, né? E dentro do PMF, a gente tem até muitos guerreiros lá que conseguem individualmente, através da sua boa vontade, realizar um bom trabalho, né? A gente nos últimos anos até tentou melhorar muito esse trabalho. Eu até vou parabenizar aí a Cíntia e a Márcia, são supervisores do PMF lá, que tentaram de toda maneira construir fluxos que são pessimamente definidos na cidade, e a gente tem negligências assistenciais absurdas de alguma coisa que eu vou falar para os senhores. Por exemplo, nós temos um serviço de raio-x na cidade, localizado na Engenhoca, para todo o município. Então, um usuário que eu tenho, vamos botar aí no Engenho do Mato, né, pobre, vulnerável, social, ele, para fazer um raio-x, que não é um exame complementar, muitas das vezes é baseado quase todo o nosso diagnóstico em cima da imagem, ele tem que se deslocar com 2 passagens para ir, 2 passagens para voltar, que normalmente ele não tem, para se deslocar para fazer um raio-x lá na Engenhoca. Um dia na semana, por algumas horas do dia. Às segundas-feiras, o dentista chega lá bem cedo, faz o raio-x de quem está e vai embora.
E aí acabou. Não temos mais outro tipo de assistência odontológica de raio-x no município. E assim, que vai fazer uma breve exposição aí também pela associação, e em seguida nós abrimos as inscrições aos demais presentes que quiserem fazer perguntas e fazer uso da fala. Vamos lá, Jorge. Bom, mais uma vez saudar os colegas, né? Rafael bem lembrou, o dia hoje do cirurgião dentista, das equipes de saúde bucal. Então, os trabalhadores da saúde bucal, a nossa homenagem, a nossa gratidão àqueles que transformam os sorrisos. André, eu gostaria que você acompanhasse bem essa demonstração que a gente vai fazer aqui. Ela é mais voltada para a rede básica, ela não tem um perfil do médico de família, como o Rafael já citou aqui. Eu vou falar mais da rede de assistência básica, as unidades básicas e algumas policlínicas. Pode passar, por favor? Bom, todo mundo sabe que a Associação dos Servidores da Saúde, há muitos anos, vem conversando com o governo municipal sobre a implantação de uma tabela salarial digna e justa para o trabalhador da saúde como um todo. Não só para o dentista, mas para todos. E esse compromisso, que ao longo de quase 4 anos foi assumido conosco em mesa de negociação, infelizmente, ele ainda não foi colocado em prática. Então, aproveito aqui a oportunidade, e isso, obviamente, não está nas mãos dos nossos colegas que estão aqui no plenário virtual, mas a Secretaria de Saúde e essa Prefeitura tem uma dívida muito grande com os trabalhadores da saúde desse município. Esses 18, quase 20 meses de pandemia, a gente só recebeu aplausos. E isso não paga a conta. As pessoas precisam de um reconhecimento, salário digno e justo, condições de trabalho, tudo que é necessário para desempenhar bem a sua profissão. Pode passar, por favor? Esses dados da força de trabalho do SUS da cidade, a gente encontrou nos documentos da própria Prefeitura. Pode ser que os números estejam um pouco defasados, mas a realidade é bem próxima disso. Eu entrei nessa prefeitura há 27 anos atrás, e o quadro de servidores era bem diferente. Nós tínhamos uma base de servidores do Ministério da Saúde enorme, servidores do Estado também muito grande. O processo de municipalização, que transferiu as unidades para o município, deixou um contingente muito grande de servidores na época. Esses servidores foram se aposentando, mudando de local de trabalho, foram para outros estados, outros municípios, e hoje o que a gente tem aqui é uma rede totalmente precarizada. A gente tem hoje no Ministério da Saúde 354 trabalhadores, Secretaria de Estado cedido 224, ou seja, um total de 6.190, e a maioria ali vocês podem observar por RPA e contratos temporários. O que isso significa? Por que você está falando isso? Porque esse trabalhador temporário e esse RPA não cria vínculo com a comunidade se ele não tem estabilidade no trabalho. Então o serviço é constantemente descontinuado. Você começa o trabalho, como o Rafael falou, não dá alta. Ele hoje está trabalhando, amanhã muda a política municipal, ele não sabe se está mais no local. E a população fica desassistida. Então, essa é uma problemática que os governos todos, nos últimos 30 anos, implantaram na cidade. Uma política de precarização das relações de trabalho. E isso bate diretamente no nosso setor. O dentista trabalha muito próximo do seu paciente, cria vínculos com a comunidade que ele assiste. E não é simples a mudança de um profissional por outro. Isso é na iniciativa privada, isso é no serviço público, em várias áreas da saúde. Criam-se vínculos, raízes, a gente conhece o paciente pelo nome. Então, você mudar esse profissional constantemente por conta da relação de trabalho é bem complicado. Você não dá continuidade nos programas de saúde. Pode passar, por favor? Esses números aqui estão no plano municipal de 2018 a 2021. Pode estar um pouco diferente do que o Vinícius apresentou, mas isso está no plano municipal. Há pouco estava conversando com o Rafael ali fora e a gente estava falando sobre os aparelhos de raio-x.
Nós temos aí 4 aparelhos de raio-x para toda a rede, 513 mil habitantes. O Rafael pesquisou ali e passou que para cada 25 mil habitantes, o ideal é que se tenha um aparelho disponível. Ou seja, nós estamos aí com um aparelho para mais de 125 mil pessoas, muito aquém da necessidade. E esses aparelhos estão mal localizados, mal distribuídos, não atende a população. Eu trabalho em Piratininga, meu paciente tem que sair de Piratininga, contar com a sorte, vir até a Engenhoca, contar com a sorte que o profissional esteja lá para fazer uma radiologia. E normalmente ele não entrega no mesmo dia. Então o paciente volta para Piratininga e aí perde-se o dia todo de trabalho, na maioria das vezes carregando uma criança, passagem cara, e é um transtorno muito grande. Pode passar, por favor? Esse é o quadro de distribuição dos dentistas na rede. Também no Plano Municipal de Saúde, que foi apresentado de 2018 a 2021. O total ali pode estar um pouco alterado, mas nós temos 77 dentistas, TSB 33, 27, ASB, segundo o Rafael aqui já tem 28, né? 28. Então, mais ou menos isso aí, 137 profissionais de saúde. Pode passar. A organização do serviço, né, como já falou o André e o Vinícius, está mais ou menos assim, um centro de especialidade odontológica, que faz pequenas cirurgias, canal, mas não reabilita. Esse centro de especialidade odontológica foi inaugurado no governo Godofredo. Tem até uma fotografia aí que eu acho que eu não trouxe, onde ele, o Tenório, que era o secretário de saúde da época, apresentava o centro de especialidades odontológicas que faria as próteses. Nenhuma prótese foi feita desde aquela época, nenhuma. Né? O CPN só tem urgências diurnas, temos um problema também, raio-x no CPN. O Azevedo Lima, da rede estadual, dá um suporte de bucomaxilofacial, as fraturas, o AP também, eletivas de alta complexidade. Radiologia não tem na rede, não tem. Internações para sedação, principalmente de crianças. O Vinícius me falou agora, esse protocolo eu desconhecia, que tem sedação no HMCT e no Getulinho. Eu desconheço esse protocolo, na minha unidade básica não recebi esse comunicado, que a gente pode referenciar para o MCT e para o Getulinho para fazer sedação dos nossos pacientes, para fazer alguma intervenção sobre sedação, desconheço. Ortodontia, ortopedia, não tem mesmo, né? Como o Rafael já falou aqui, e eu gostaria de reforçar essa fala do Rafael, a questão da gestão é muito complicada. Nós estamos com quase 20 meses de pandemia, né? E nós não tivemos uma reunião com a coordenação de saúde oral desse município. Uma reunião para chamar os dentistas, mesmo que seja de forma virtual, e orientar como esses profissionais deveriam se colocar diante dessa pandemia. Isso é grave, é triste, porque nós ficamos largados nas unidades básicas, muitas das vezes sem saber o que fazer com a nossa clientela, porque a direção fala uma coisa, lá na ponta fala outra, e todos nós vivenciamos isso no dia a dia dentro das nossas unidades. O desencontro de informações. É fato que a odontologia não está funcionando na rede. Não está funcionando. Por coisas simples. Está faltando alguns equipamentos mínimos para que a gente possa trabalhar com segurança e dê segurança aos nossos pacientes. Em março de 2020, abril de 2020, no início da pandemia, nós estivemos com o secretário de saúde e já falávamos para ele, secretário, há necessidade de se equipar os consultórios odontológicos com o material mais adequado para enfrentar essa pandemia, para que a gente possa trabalhar. Houve uma promessa de que isso seria feito, porque naquele momento, diante de uma pandemia, na qual a gente ainda está vivenciando, a urgência de comprar equipamentos, de se adquirir equipamentos, era evidente.
Só que os equipamentos para a odontologia são muito específicos. E não havia essa escassez no mercado, não havia essa problemática que tem para as máscaras, para a luva, para outras coisas, insumos básicos. Então, nós apontamos que havia necessidade. Primeiro, todos os consultórios da rede precisam de uma bomba de sucção de alta pressão. Ah, mas isso é fundamental? É necessário. Eu ouvi essa pergunta recentemente. Ah, mas isso não é obrigatório, mas é necessário para salvar vidas, para a gente ter segurança de trabalho. Isso dá qualidade no atendimento. Não se pode fazer uma intervenção cirúrgica com uma bomba de água que toda hora entope. Não é possível. Então, a gente precisa de... E é um investimento barato, não passa de 4, 5 mil reais, uma bomba para cada posto de saúde. Fica para nós, né? No meio de uma crise dessa, vou separar toda uma rede de assistência básica. E a dor de dente não parou durante a pandemia. Pelo contrário, criança em casa, comendo muito doce, escovando pouco o dente. O número de urgências aí apresentado pelo Vinícius me surpreendeu. Né? Como é que a gente conseguiu, com 3 ou 4 unidades de saúde de referência, porque eram 4, fazer esse atendimento todo aí que ele mostrou aí de urgência. A minha unidade é uma delas. Aliás, o plano de contingência para a Covid em relação à odontologia, em momento algum foi discutido com os profissionais. Um dia a gente acordou, tinha lá um diário oficial dizendo: fulano, ciclano, beltrano estão na região de urgência, vão atender assim, assado e refogado. Pronto. Ninguém foi orientado sobre como seria durante a pandemia. Então, eu lamento, não é uma crítica por crítica, não. É uma realidade que a gente precisa mudar. A Analice tem razão, a Andréia e o Vinícius. A gente está num espaço de conversa, não é fazer críticas por fazer, são realidades que aconteceram durante a pandemia e que precisam ser corrigidas. Né? Quando a Associação dos Servidores, Sindesprev e outras entidades pressionam na ponta para que as coisas aconteçam, é bom para todo mundo, para o usuário, para o profissional, para o gestor. Então, todos os nossos apontamentos aqui são no sentido de correção, de melhoria. Tá? Pode passar, por favor? Você mais rápido. Bom, a ausência do serviço dos vazios assistenciais que a gente tem dentro da rede pública são inúmeros, mas eu vou apontar alguns. Radiologia periapical, o Rafael já citou, a gente não tem, um simples exame, 4 aparelhos de raio-x em toda a cidade, prótese dentária inexiste no céu, ele foi inaugurado com esse propósito e nunca executou, o laboratório de prótese foi desativado, não se sabe por quê. A emergência do Getolinho não recebe paciente, é a primeira vez que eu ouço falar agora que o Vinícius apontou ali, que nós podemos referenciar para sedação no CPN e no Getolinho, que até então a gente não recebia. O serviço do Getolinho foi praticamente desativado, apesar de ser um hospital referência infantil. Nós não temos o serviço lá montado. E os pacientes especiais têm um centro de referência adequado. A gente tem o CEL, uma profissional que se dedica ao atendimento. Mas a gente tem que parar com essas improvisações. O atendimento não pode ficar calcado num profissional com boa vontade. Ele tem que ser institucionalizado. Não pode ser aquele serviço que o indivíduo está ali de boa vontade, executando. Porque daqui a pouco ele precisa sair, se afastar e acabou o serviço. Então, tem que ser institucionalizado. Pode passar, por favor? Probleminha simples, né? Aquilo ali é uma foto de um consultório da rede. Olha lá onde está o material de descarte. Na cabeça do paciente. Ó, coisa simples, né? Como você falou, coisa da gestão. Mas é assim. Pode passar, por favor. Queria mostrar essa fotografia aqui é bem interessante. Está aí a nossa preocupação principal com relação ao profissional de saúde. O colega colocou um corante dentro da careta de alta rotação, junto ao líquido, que refrigera a boca. E olha o que acontece quando ele está usando a alta rotação na boca de um paciente. Olha onde vai o spray. Ele pega numa área de 2 metros em volta daquele profissional. Mesmo com face shield, mesmo com óculos de proteção, olha lá o peito daquele profissional como é que está.
Então é fundamental que a gente tenha condições mínimas para poder trabalhar. Não dá para trabalhar assim. Não dá. Você contaminando todo o consultório. Por isso, a necessidade de uma bomba de sucção de alta pressão. Além disso, é preciso construir barreiras físicas adequadas para o dentista. Nós fizemos algumas sugestões, coisas simples. Um bastidor de bordado, um TNT, um pedaço de sulfilme. Nunca recebemos uma resposta por parte da gestão. Poderiam dizer, ó, isso daí não serve, mas temos aqui uma solução para esse problema. A gente tem aqui um aparato que a gente está vendo, isso vai melhorar a condição de trabalho? Não. Tem que se trabalhar assim, ó. Não é possível, né? Pode passar. Olha ali o face shield todo sujo, pescoço do dentista cheio de corante, aquilo ali é como se fosse, né, o sangue, o spray que está girando para tudo quanto é lado. Pode passar, por favor. Foi improvisado, e lá na minha unidade tem isso aí, um bastidor simples, com TNT, um pedacinho de sulfilme, uma bobina de plástico daquele de PVC, e você cria uma barreira física interessante para você trabalhar. Você trabalha com o antebraço ali por baixo. Protege muito. Coisa simples. Pode ser isso aí? Pode. Pode ser uma coisa melhor? Ótimo. Agora, é preciso que tragam soluções. Ficar 1 ano e 8 meses durante uma pandemia e a gente não ter nenhuma resposta do que a gente solicita é complicado. Pode passar. Pode passar, por favor? Ali como é que o paciente fica, dentro de uma caixinha, bonitinho, isolado do meio ambiente. Tudo que é produzido ali embaixo, fica embaixo daquele PVC. Tem coisa melhor? Tem. O mercado já está produzindo barreiras físicas bem melhores do que isso aí. Isso aqui é uma improvisação. Mas nem essa improvisação nós temos. Nem isso. O conjunto todo ali não custa R$60. E você descarta só o filme. O restante tudo pode ser reesterilizado. Ou seja, muito barato para proteger a vida de quem trabalha e do paciente, né? Pode passar, por favor. Paciente lá dentro, sendo atendido. Voltando aqui, lá na nossa unidade, improvisamos com esse tecido verde, bastidor da forma que a gente falou, e assim que a gente estava funcionando lá por enquanto. A criança fica com a cabeça ali dentro. Não é fácil trabalhar com criança na rede pública, pelas condições que a gente tem, não é fácil. A bomba de sucção que tem no mercado são várias, essa daí é um exemplo, uma coisa pequena que fica do lado de fora do consultório e vai dar alto rendimento. Pode passar. Sugadores de alta pressão, né? A gente precisa de auxiliar de saúde bucal em todos os 46 consultórios da rede. As unidades básicas de saúde, com exceção do médico de família, que o Rafael já falou, o médico de família tem uma característica de prevenção. Tem ASB, fica dentro do consultório. As TSB estão na rede, que não é para ficar dentro do consultório. Olha a confusão. Então você tem 28 profissionais no médico de família, dos 77, trabalhando como auxiliar de saúde bucal. Ótimo, beleza. Cadê o técnico de saúde bucal para aquela região? Para fazer o trabalho de campo preventivo? Cadê? Aí esse técnico de saúde bucal, aqueles 33 que a gente viu, está na rede. Que não é tarefa dele auxiliar o dentista. Não é. A tarefa dele é outra. E aí o que acontece? Muitas unidades de saúde não têm auxiliar. Não tem, porque o técnico de saúde bucal pode falar assim, olha, eu prefiro trabalhar em outro lugar, porque eu quero fazer meu serviço de campo, eu não quero ficar aqui dentro do consultório ajudando dentistas, enxugando material, limpando, eu não quero fazer isso. Meu trabalho é outro, eu tenho outra atribuição. Esses itens que nós listamos aqui são coisas básicas e simples que a gente apontou, junto com a Associação dos Servidores e o Sindesprev, coisas básicas. E algumas delas já foram apresentadas ao secretário de Saúde como aquisição das bombas. Nós estamos há 18 meses de pandemia. Essas bombas eram para ter sido compradas em março e abril do ano de 2020. A pandemia continua. As doenças que têm contaminação pelo ar continuam. E a gente não tem ainda as bombas. Então, é urgente a compra dessas bombas.
Técnica de saúde bucal, proteção específica para o dentista, tem que se pensar numa coisa efetiva para proteção. Pode passar, por favor? Radiologia em todos os... Ah, mas é caro. Por que é caro para fazer saúde de qualidade? Um equipamento que custa em média 4, 5 mil reais, que tem uma duração média de 10 anos, isso é caro? Então vamos parar de brincar de fazer saúde. Porque todo dentista no seu consultório tem, na rede privada. Difícil você entrar num consultório da rede privada, o dentista não tem seu aparelhozinho lá de raio-x. Por que que os consultórios da rede pública não têm? Ah, mas é caro, nós vamos ter que ter um profissional para operar o aparelho de raio-x, eu vou ter que pagar mais 10% ao profissional de adicional de radiologia, eu vou ter que dar... Meu amigo, se quer fazer as coisas como tem que ser feitas, tem que gastar sim. Saúde é investimento. Então, tem que ter dinheiro sim para a saúde. Precisa dos 46 equipamentos em todas as unidades. É inadmissível o malabarismo, a coragem dos nossos profissionais de saúde em fazer uma extração dentária num posto de saúde sem nenhum apoio de diagnóstico. Ele faz às cegas. É extremamente corajosos os nossos colegas. Porque não tem nada para ele ajudar ele ali, se der uma intercorrência. Então, isso não é possível, gente. O paciente chega, o profissional se submete ao risco, o paciente está com dor, está em sofrimento, ele às vezes quer ajudar, acaba se complicando. Uma fratura de raiz, uma fratura às vezes até de uma parte óssea maior, porque não tem uma simples película de radiografia. Então, não dá para trabalhar assim, né? Muito mais uma emergência como o CPN. Como? Uma emergência, não tem um aparelho de raio-x ali do lado do dentista. Como? Dá para fazer isso? Não dá. Isso tem que mudar. E a urgência do CPN tem que ser 24 horas. Um município desse tamanho, uma urgência que só trabalha de 9 da manhã às 5 da tarde, a gente só pode sentir dor de dente durante o dia? Como? Então, tem que mudar isso. E o que o Rafael falou é fundamental. A organização do serviço. O sistema de referência e contra-referência que funcione. Por que que o SAL da unidade, o serviço de atendimento ao usuário, não marca o indivíduo para ir no diagnóstico oral, seja lá no Antônio Pedro, seja lá na universidade? Por que que o serviço de atendimento ao usuário para a odontologia é separado do restante? Estamos dentro da unidade de saúde, eu vejo lá, você precisa fazer um exame e tal, vai lá no serviço de atendimento ao usuário, a menina senta lá, liga, marca. O nosso não. O indivíduo tem que sair, tem que ir lá na porta do céu. Dona Maria, por favor, eu queria marcar aqui uma cirurgia do meu siso. Eu vou ver aqui, mês que vem o senhor volta. Como assim? Então, é preciso que esse serviço seja integrado à rede. Todo serviço de odontologia tem que estar na integração, na regulação. Como é que pode isso? A gente funcionar dessa forma, sem nenhuma integração com o sistema? Parece que a gente é uma coisa fora da unidade. Nós somos profissionais de saúde, estamos dentro da unidade de saúde, tem que ter respeito com a nossa profissão, tem que dar coerência ao sistema, senão não funciona. Senão não funciona. E são coisas simples de resolver. Tem nada aqui, porque o sistema já está montado. Você tem para psicologia, você tem para farmácia, quando precisa de um medicamento, você tem para tudo. Mas para odontologia não tem. É tudo separado. É tudo... Pode passar, por favor? Bom, o que a gente quer? Prevenção na rede para evitar a doença. É fundamental se investir mais na prevenção. Para isso, tem que ter o pessoal auxiliar, pessoal treinado. A gente estava conversando ali fora, esse dia, ficou uma hora conversando pelo telefone. Nós estamos num município riquíssimo, um baita investimento. E na nossa odontologia, parece que não existe no sistema. É tudo feito com improvisado, sabe? Não pode ser assim. A gente tem que ter um programa de saúde bucal que foque na prevenção, com equipes treinadas para fazer as visitas às escolas, equipes de teatro mambembe, de apresentações, filmes, vídeos,
tem que ter tudo isso pronto. Não é possível a cidade com IDH altíssimo, a odontologia ser tratada dessa forma. Eu vou passar para os demais colegas, que eu sei que tem várias perguntas, e vamos aproveitar que a coordenadora de saúde bucal está aí. Eu listei uma série de coisas, tá, Andréia? Que é para a coordenação, se possível, nos responder e nos atender, lógico. A gente tem vários itens aí que podem ser resolvidos imediatamente, de forma gerencial, organizacional. Outras, a gente depende de uma discussão mais aprofundada. Mas a intenção é a gente colocar para a coordenação e para a equipe da Fundação Municipal de Saúde a necessidade de que a gente precisa se empenhar mais no sentido de tornar a odontologia realmente um direito fundamental para o ser humano. Tá? Eu fico por aqui e vou aguardar aqui. Acho que é importante a fala do Zé Ricardo, porque parece ter uma representação do Ministério Público, foi feito em janeiro, e era importante dar esse informe aí, até para a gente, pela Comissão de Saúde, estar cobrando, né? Nós convidamos hoje a doutora Manuela, promotora da Promotoria de Saúde e Tutela Coletiva, ela não pôde estar presente, mas a gente tem uma reunião em breve, aí com ela, inclusive sobre as vagas, né, do concurso, que ela já teve uma reunião com a Fundação sobre isso, e ficou de ter uma reunião conosco também sobre o mesmo tema. Algumas coisas que o Jorge colocou aqui são pertinentes a esse tema também, né, as vagas que não são suficientes, as vagas do concurso para atender a demanda, então essa é uma dúvida que a gente tem. Depois eu queria até fazer algumas perguntas sobre isso ao final. Então, vou chamar o Zé Ricardo aqui para fazer essa fala. Boa noite a todos e todas. A associação, através do Jorge, instrumentalizou uma representação não só ao Ministério Público, mas também ao Conselho Regional de Odontologia, né, Jorge? Tivemos, inclusive, no meado do mês passado, em uma audiência, juntamente com a doutora Andréia, se eu não estou enganado, né? Que visava instruir essa representação pelo Conselho Regional, que, pelo que eu me recordo, ficou, inclusive, orientada a visita à rede para que eles fizessem constatações de carências, né? Então, é importante que a gente registre, né, que a representação ela só foi feita em função da percepção de inércia que nós percebemos nas várias tentativas de solução apresentada com os problemas que o Jorge constatava, em função especificamente, né, Jorge, com relação à questão da bomba de alta sucção. Porque não era possível imaginar que entregar máscara, entregar luva, entregar era suficiente para um profissional de saúde que fica sujeito a expedição, me falta o termo porque é tão específico, né? Mas e eu não tenho domínio desse termo, mas que fica sofrendo umidade da boca de um paciente que pode ser que esteja ou não esteja contaminando. E aí você secundarizar a importância de proteger a saúde, tanto do trabalhador que está ali, profissional da odontologia, quanto o próprio paciente, secundarizar essa proteção, não buscar ter uma política no sentido de fazer com que essa proteção se materialize, é realmente aquilo que a gente está constatando aqui, Rafael. Rafael, né? Rafael, você pode perceber que na tua fala e na fala do Jorge não há diferença. Ambos trabalham dentro de uma mesma rede de saúde, embora com modelos diferentes. A gestão gosta de chamar de rede tradicional. Nós entendemos que nós somos uma rede só, porque trabalhamos no sistema único de saúde só. E as constatações de carência são idênticas, né?
o César, que é nosso presidente, que é médico há 40 anos na rede, ele costuma dizer o seguinte: nós não devemos discutir aqui sobre aquilo que conseguimos fazer, nós devemos discutir aqui sobre aquilo que não conseguimos fazer. E não conseguir fazer a proteção de saúde do trabalhador, a proteção de saúde do paciente, entregar uma assistência com raio-x que você é obrigado a colocar a pessoa dentro do teu carro para ir levar para fazer, onde, segundo o próprio Jorge colocou, o protocolo seria um aparelho a cada 25 mil. Eu fiz uma conta rápida ali, dá 25 aparelhos na cidade de Niterói, que tem orçamento de bilhões. Será que isso é aparelho de raio-x? Será que isso é uma despesa impossível do município realizar? Não pode ser. Não pode ser, né? Um orçamento de bilhões de reais não consegue comprar, equipar, para que dê assistência de raio-x. Eu nem diria, como o Jorge colocou, em todos os consultórios, mas se é para 25 mil cada aparelho, 25 aparelhos na cidade estaria dentro do protocolo, da orientação, e não tem. Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir aquilo que não é feito, porque trazer números do que se faz em cima de uma rede precarizada, porque a constatação aqui dos profissionais que operam essa rede, como estão o Rafael e o Jorge colocando, é que ela funciona por conta da dedicação dos profissionais. Eles constatam que há muita carência de condições de trabalho para que a rede funcione ainda melhor, né? Talvez os números da gestão fossem muito maior se as condições reais e necessárias estivessem entregues, né? E aí a gente está discutindo o quê? Para mim, do meu ponto de vista, a ausência de participação na discussão da política que se implementa. E aí, essa é uma discussão que é igual para todos os setores da saúde. Por exemplo, a gestão falou aqui toda hora em VIPA-E, VIPA-CAF. A estratégia de saúde da família, a partir das provas do concurso público para emprego público, será entregue na FESaúde. E aí a gente está discutindo, então, com uma estrutura de administração de gestão que não será aquela responsável pelo serviço da estratégia de saúde da família daqui a alguns meses. A previsão parece que é da posse ou empossar ou admitir a partir de março do próximo ano. Ou seja, nós vamos ter que voltar essa discussão aqui com um novo representante daquela estrutura, porque eles vão receber uma estrutura com as precariedades que vocês estão colocando. Então é isso, a ausência de participação, a ausência de ouvir os profissionais, a ausência de colocar em prática os protocolos que são definidos muitas vezes nas conferências de saúde, Tinoco. A gente aprova resoluções, se dedica construindo participativamente propostas para que a política de saúde pública melhore, e elas não são implementadas. E aí a gente vem para cá numa audiência pública para fazer essas constatações. A gestão tem os números daquilo que foi atendido. Nós temos a constatação da carência. E o resultado dessa aritmética é a ausência de possibilidade de discutir aquilo que realmente é necessário para a cidade, porque a gente não está discutindo o que não faz. Eles querem nos convencer de que está bom, porque eles apresentaram vários números. E nós queremos convencer eles de que não está bom, porque nós não fizemos várias coisas. E precisamos fazer. É isso. É importante esse plano municipal de saúde. Foi uma luta há muito tempo. Eu lembro da associação sempre cobrando, participando, junto com a Comissão de Saúde, para que o Plano Municipal de Saúde fosse discutido, né, pelo menos como diz a lei federal, em audiências públicas, com ampla participação da sociedade, e a gente nunca conseguiu. Agora, na pandemia, obviamente, com as restrições da pandemia, não foi possível fazer assim grandes reuniões, mas houve essa consulta pública, que já foi um grande passo, né? E agora a ideia é que, agora no PPA, né, temos ainda 2 audiências do PPA aqui que vão acontecer na Câmara, que a gente também consiga colocar no PPA essas perspectivas aí, esses desejos que foram trazidos pela população para a questão do plano de saúde, especialmente na área da saúde bucal. Então, antes de encerrar,
Queria pedir licença aos presentes. Hoje é dia do dentista, né? Dia aí da saúde bucal, e a Câmara aprovou uma moção a esse bravo companheiro Jorge Gomes, que é talvez aí o militante, um dos militantes mais antigos aí da saúde, né, mais atuantes aí durante anos nessa luta aí da saúde pública em Niterói, e que representa muito bem essa categoria na cidade, um grande lutador aí em defesa da saúde bucal e em defesa do SUS. Então, vou fazer a leitura aqui, rapidamente, da moção. Câmara Municipal de Niterói. Temos a honra de comunicar que esse Legislativo aprovou, dia 21 de outubro de corrente ano, a proposição sob forma de moção de aplausos, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, a Jorge Gomes, em comemoração ao Dia do Dentista e Dia da Saúde Bucal. A presente moção de aplauso se justifica diante da realização da audiência pública realizada nesta Casa Legislativa sobre saúde bucal e o trabalho dos dentistas no contexto do agravamento da pandemia da Covid-19 em nossa cidade. A odontologia é uma das áreas mais afetadas pela redução da oferta de serviços e mesmo após 18 meses de plena pandemia, os serviços básicos ainda não conseguiram atingir um patamar mínimo suficiente de cobertura na rede. Medidas protetivas muito específicas e rotinas precisam de uma discussão profunda para o retorno tão necessário destes serviços em nossa rede assistencial. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Niterói aprova a homenagem e concede a presente moção de aplausos a Jorge Gomes, cirurgião dentista, especialista em ortodontia, base da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, por sua luta pela saúde como um direito humano fundamental e por sua luta pelo retorno da odontologia de forma segura para pacientes e profissionais da área. Plenário Brígido Tinoco, 25 de outubro de 2021. Assinam a moção o presidente Milton Carlos Lopes Cal, e o nosso companheiro vereador Paulo Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Saúde, que chegou aqui, ao final, aí, terminou o compromisso dele, está aqui para entregar a moção a esse bravo companheiro Jorge Gomes. E agradeço aí a presença, a participação dos companheiros do Poder Executivo, né, que mais uma vez aí compareceram, cumpriram com seu papel aí, prestando informações, participando aí de um debate importantíssimo da Câmara Municipal de Niterói. Então, só temos a agradecer aí pela participação de vocês. Muito obrigado e vamos passar aqui a moção. Jorge vai falar, né? Uma homenagem. Aproveitar para cobrar mais um pouco. Quero agradecer a todos que participaram dessa audiência até o final. Quero dividir essa moção que estão passando agora. É uma surpresa, uma grata surpresa, mas eu quero dividir com todos os colegas da rede que diariamente labutam, trabalham sob condições às vezes não tão favoráveis, mas estão aí firmes em prol da odontologia. Quero agradecer ao Rafael, que se dispôs a estar aqui hoje conosco, trouxe grandes contribuições, ao Muniz, que veio correndo, mas chegou a tempo. André, dividir com vocês da odontologia, essa moção é para todos nós da odontologia pelo dia de hoje. Tá? Agradecer a Analice aí pela participação, o Vinícius, Charlie, a Juliana, todo mundo que está até agora acompanhando conosco. Ruston, está escondidinho aí, nosso abraço fraterno. Está na praia lá tá no Nordeste. Isso aqui é uma reunião séria, você está na praia, Analice? Gente, muitíssimo obrigado. Essa homenagem da Câmara é para todos nós dentistas que hoje estamos comemorando o Dia Nacional da Odontologia.